A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e amigos da Palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical, referente ao domingo 18 de fevereiro de 2024. Estamos no primeiro trimestre deste ano e o tema das nossas lições neste período é o corpo de Cristo. Na lição de hoje, lição de número 7, nós vamos ver acerca do ministério da igreja. E a nossa leitura bíblica para a reflexão está lá em Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 14, que diz assim a palavra de Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que nos edifique nesta lição de hoje. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, deixada pelos Teus servos, Senhor, os apóstolos, ministros da Tua verdade, Senhor. Nos dá esclarecimento sobre os pontos necessários que precisamos saber acerca desta questão ministerial. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje ela é bem simples. Ela levanta uma questão. Por que Cristo escolheu alguns para a função ministerial? E o próprio texto que acabamos de ler, ele traz a resposta. Porque ele não queria que o crente fosse enganado. Então, o ministério da igreja tem um propósito definido de trazer edificação, ensino, orientação, cuidado e não deixar que o crente entre pelo caminho do engano. Há muitos falsos doutores ensinando coisas que não estão na Bíblia Sagrada e nem está de acordo com a doutrina dos apóstolos. Por isso, a nossa lição de hoje. Então, a nossa lição está estruturada em 3 partes. O ministério sacerdotal de todo crente, a estrutura ministerial do Novo Testamento e as qualificações para o ministério. Então, entrando na primeira parte da nossa lição, o ministério sacerdotal de todo crente, então vai fazer uma comparação com o sacerdócio da Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, ou seja, do povo hebreu, Deus levantou a família de Arão para exercer a função sacerdotal. Começando com o sumo sacerdote Arão, ele, a princípio, e seus filhos como sacerdotes. Qual era a função do sacerdócio? Era apresentar os sacrifícios do povo a Deus, ofertar.
na antiga aliança, ela prefigurava a vinda de um Salvador para o mundo. E como isso ainda não tinha acontecido, o crente levava um animalzinho diante do tabernáculo, depois no templo, em Jerusalém, e ali ele impunha a mão sobre aquele animalzinho, confessava suas culpas, seus pecados, e o animal era passado para a mão dos sacerdotes que providenciavam a oferta a Deus, derramando sangue, já mostrando a necessidade de derramamento de sangue para pagar, no caso, encobrir os pecados do povo. E o sumo sacerdote, uma vez por ano, também entrava no Santo dos Santos, oferecendo sacrifício de sangue por toda a nação de Israel. E isso foi até a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que uma vez por todas morreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue puro pelos nossos pecados. Quando Cristo morreu na cruz, lá no templo de Jerusalém, o véu que separava o santo lugar dos santos foi rasgado sobrenaturalmente, como sinal que agora todos os que crescem no sangue remidor de nosso Senhor Jesus Cristo tinham acesso à presença de Deus. Então não era mais necessário este sacerdócio. A Igreja Católica Romana ainda usa a figura do padre como sacerdote e do Papa como sumo pontífice, ou seja, a suma ponte entre Deus e os homens. Essa figura não é mais necessária. A Igreja Católica ainda permanece na doutrina da antiga aliança, fazendo pequenas modificações para dizer que só o padre e o Papa têm a interveniência entre Deus e os homens. Isso não condiz com a doutrina dos apóstolos na nova aliança. Lá na sua primeira epístola, Pedro, no capítulo 2, no verso 5, ele diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, falando para todos os irmãos, para oferecer sacrifícios espirituais. Agora não mais sacrifício de animais, porque o sangue de Jesus já tinha sido derramado. Sacrifícios espirituais, orações, jejuns, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, o crente agora, ele tem acesso direto a Deus, não precisa mais confessar os seus pecados sobre um animal e nem como faz a Igreja Católica Romana, que a pessoa entra no confessionário e confessa os seus pecados ao padre. Não. Agora, o crente ele confessa os seus pecados diretamente a Deus. Quando Cristo fala que a igreja tem poder para ligar e desligar no céu, ele está falando de uma forma coletiva. Quando algum irmão comete algum pecado que
o afasta da presença de Deus quando ele tem desejo de retornar tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele vem à igreja e a igreja o recebe e o religa novamente ao corpo de Cristo, a igreja, neste sentido, mas não no sentido de confessionário. A estrutura ministerial do Novo Testamento, segunda parte da nossa lição, fala sobre diversos ministérios. O primeiro deles, apóstolos. Atos 1, 21 e 22 nos dá um esclarecimento. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, quando Judas tirou a sua própria vida, os apóstolos, em uma reunião com 120 irmãos aproximadamente, decidiram substituir Judas como apóstolo, e eles colocaram como condição que a pessoa que fosse assumir tal cargo, ela tivesse convivido com Jesus e tivesse presenciado, tivesse tido contato com Jesus ressurreto. E ali eles escolheram 2 irmãos, José e Matias, e Matias foi o escolhido para assumir a função apostólica de Judas. Mais tarde, o último apóstolo a ver Jesus foi o apóstolo Paulo, que viu Jesus ressurreto. Então, hoje, algumas igrejas têm aí apóstolos. E, no meu entendimento bíblico, de acordo com essas escrituras do Novo Testamento, e tem mais, não vou ler todas, porque o nosso tempo não permite, não cabe mais apóstolos na igreja, porque nenhum de nós viu nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto, que era uma condição para testemunhar da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso é tão importante o que é dito por Paulo à igreja de Éfeso: olha, vocês precisam de ensinamento para não serem enganados. Então, há muito engano por falta de conhecimento bíblico. Segundo ministério que aparece para nós meditarmos é de profeta. Atos 11, 27 e 28, e fala assim: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, nós vemos aqui que o ministério profético, homens de Deus que pregavam a palavra de Deus e traziam profecias de acontecimentos futuros. Esse ministério ainda está vivo, mas também muito cuidado, porque muito engano surge levantado por falsos profetas. O nosso cuidado está sempre sendo baseado em todo o conhecimento da Escritura. Então, o Espírito Santo atesta com o nosso espírito se aquele espírito que
está nos dirigindo em profecia vem da parte de Deus, ou se é um engano. Resultado da soberba, da ganância, diversos motivos escusos que não estão de acordo com a doutrina básica. Terceiro, aparecem evangelistas. O evangelista é um ministério especial de salvação de almas. O evangelista, ele é como Filipe, ele gosta de pregar a palavra e ganhar almas para nosso Senhor Jesus Cristo. O prazer dele está mais em pregar lá fora, fora da igreja, onde estão os pecadores, e lá pescar almas para Jesus. Isso toda a igreja é convocada para pregar o evangelho a toda criatura, mas há alguns irmãos especialmente separados para esse ministério poderoso, cuja palavra tem um efeito eficaz na alma dos pecadores, e esses evangelistas ganham muitas almas para o Senhor Jesus. Quarto, pastores e mestres. Pastores e mestres vêm juntos, são duas funções diferentes, mas espera-se que o mesmo homem tenha essas duas funções, de apacentar as ovelhas e de ensinar. Apacentar é cuidar, ter, dar orientação, enfim, todos os cuidados que um crente precisa. E precisa ser apto para ensinar. Então, precisa ser um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. É desejável que tenha um estudo bíblico formal, tipo uma faculdade de teologia, um ensino mais profundo das Escrituras, seja constante na leitura e interpretação dos textos bíblicos, para que possa ensinar a igreja de acordo com a doutrina dos apóstolos, e não levando os irmãos para o caminho do engano. Quais são as qualificações para o ministério? Diz a terceira parte da nossa lição. Eu quero ler com os irmãos 1 Timóteo 3, 2 e 7, que está muito claro esse texto. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Então, nós vemos aqui já uma primeira qualificação, marido de uma mulher. Pressupõe-se que o pastor ele não pode ser divorciado e casado de novo. A Bíblia aceita até a separação em caso de adultério, mas ministerialmente essa pessoa já não está mais apta, segundo a Bíblia Sagrada, de exercer o ministério pastoral. Vigilante, sóbrio, continua aqui Paulo, capítulo 2, versículo 2 de 1 Timóteo 3, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, ou seja, que nós já vimos anteriormente, não dado ao vinho, ou seja, a bebida alcoólica, evidentemente, ela, nos dias de hoje, na igreja de hoje, em que o alcoolismo impera na nossa sociedade, é desejável que não tome nada, não beba nada. Não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, só pensa em dinheiro, mas moderado, não contencioso, não avarento. Aqui no verso 4 fala assim, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Então aqui fala do ministério pastoral que ele tem que governar bem a sua casa, como testemunho, seus filhos e a sua esposa, né,
devem ser crentes e fiéis ao Senhor. Evidentemente que tem pastores fiéis que algum outro filho se desvia do Senhor. Nós não somos responsáveis pela salvação de todas as almas, mas, de uma maneira geral, olhando como um todo, o pastor tem uma casa abençoada com seus filhos, sua esposa, seguindo ao Senhor, com algumas exceções, é claro, mas não por falha do pastor, e sim por uma atitude individual de um filho, que entra pelo caminho da rebeldia. É interessante aqui também que não fala em pastoras, fala em pastor, que governa bem a sua própria casa. Hoje, com o empoderamento feminino, as mulheres estão governando a casa e às vezes estão governando a igreja. Não tem respaldo bíblico esta função pastoral para as mulheres. Embora muito tenha sido debatido esta questão, não vejo como aceitá-lo biblicamente. Porém, é por isso que temos pastores e doutores para o ensinamento da igreja. Quando isso não tem, é admitido toda sorte de coisas, como apóstolos, pastoras, etc. e tal. O empoderamento feminino atualmente está destruindo lares e não construindo. Então, é preciso que a igreja tome cuidado para não entrar neste caminho perverso. Diz aqui o apóstolo Paulo no verso 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Então, é bem claro o apóstolo Paulo. Olha a casa lá do pastor, como que ele é, como é a família dele, como a sua mulher, os seus filhos. Porque se ele não sabe governar bem lá, como é que ele vai governar bem aqui a casa de Deus? Verso 6 diz assim, não neófito, para que, se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Não, neófito é novato, uma pessoa inexperiente. Então, às vezes, uma pessoa inexperiente é colocada num cargo, numa função acima e ela se ensoberbece com aquilo, fica vaidosa, e aí isso não é bom. Então, muito cuidado que coloca os seus filhos ainda novinhos para dirigir igrejas, porque pode ser neófito, não que necessariamente seja, mas precisa tomar muito cuidado. E o verso 7 diz assim, que convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Então, o testemunho do pastor não é só dentro da igreja, é fora da igreja também, com as pessoas que ele se relaciona, às vezes no trabalho, na família, que não são crentes. Como essas pessoas veem o pastor? Então, é importante conhecer o testemunho do pastor fora da igreja. Então, olha para o pastor dentro da igreja, função pastoral e de ensino, como ele se porta nas duas coisas. Olha para o pastor na família, como ele se porta com a esposa, com os filhos, como os filhos e a esposa se portam com ele. E também como o pastor convive com as pessoas que não são cristãs. O que falam as pessoas dele lá no ambiente que ele trabalha, porque nem todos os pastores vivem do ministério, como a família o olha, a família que eu digo aqueles que não são crentes, da sua família, como olham para ele, qual é o testemunho dele. Que Deus te abençoe, que nesse breve tempo que temos aqui, você possa ter sido edificado pela palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Amém? Quero orar por você, pela sua vida, para que tudo vá bem, pela sua família. E se você tem algum desejo ministerial, ore a Deus para que Ele te conduza no caminho certo
para que você adquira conhecimento necessário para exercer a chamada que Deus te deu. Amém? Senhor, meu Deus, aqui estamos diante desse estudo bíblico que acabamos de ver. Senhor, abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa teus servos que estão ouvindo este estudo bíblico, Senhor, que possam ser edificados no seu lar, na sua família, Senhor, que possa ter saúde e que possam ser abençoados no seu trabalho, Senhor, que possam ser abençoados num caminho ministerial, se tu tens chamada para eles, Senhor. Mostra o caminho, orienta, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.